Olá, esse é um trabalho a respeito do elemento zinco. É um trabalho da disciplina de Nutrição Mineral de Plantas, do curso de Engenharia Agronômica. Os discentes que vão estar apresentando esse trabalho é Amanda Cleópada, Arielle Silva, Eric Mariotti e eu, Joyce Cocato. É um trabalho da disciplina da docente Estela Matos. O zinco ele é considerado um micronutriente. E na planta ele é exigido em quantidade muito pequena. E outra coisa também, o zinco ele é imóvel na planta e no solo. Ele é um micronutriente que, quando ele é aplicado, geralmente é mais na produção de milho e soja. Ele também é muito importante que forma proteínas, forma enzimas e na integridade da parede celular da planta também. E na produção de plantas que são alimentos, a falta do zinco também causa deficiências, né? Em quem ingere, porque o zinco, como é um nutriente, ele também é aproveitado pelo consumidor do alimento, né? Então ele gera deficiências no consumidor também. Então é necessário a gente estar fertilizando pode chegar a atingir nível tóxico. O zinco ele é um metal pesado e constantemente ele está em contato com o substrato. Ele também está presente em sua forma mineral e através de temperismo físico e também químico ele vai se degradando, né? E vai compondo a solução do solo e o solo em si. Ele fica disponível na solução como zinco mais 2. Ou também ele fica em complexados com ligantes orgânicos, como hidróxido de zinco. Os metais pesados, como o zinco, no caso em algumas quantidades, eles são elementos que têm alta capacidade de reagir com outras substâncias químicas. E eles também não podem ser modificados nem destruídos, né? E aí eles são considerados como o zinco que estiver no solo, ele fica fixado na matéria orgânica. Também pode estar ali absorvido em óxido de ferro, manganês e alumínio. Só que o zinco também é muito afetado pelo pH, então o seu teor vai estar relacionado com o pH, a disponibilidade dele. Quando o pH aumenta, ele vai ter mais afinidade para se fixar a óxido de manganês. Esse artigo aqui, porque ele fala sobre os níveis adequados de tóxico do zinco na produção de arroz, feijão, milho, soja e trigo em solo do cerrado. Ele fez a pesquisa e demonstrou tanto no solo quanto na planta os níveis que estão presentes, né? E o nível de toxicidade dele. No resultado da pesquisa, eles notaram que o zinco influenciou na produção de matéria seca na parte aérea, né? Do arroz, feijão, milho, soja e trigo. E a resposta varia conforme a cultura. Então, cada cultura tem um nível crítico de zinco na planta. E cada planta vai ter o seu nível adequado de aproveitamento do zinco, né? Vai absorver o micronutriente e o nutriente vai ficar armazenado na planta. E os níveis críticos tóxicos de zinco aplicado no solo estiveram entre 40 a 110 mg de zinco por quilo de solo. Outra forma também que pode ocorrer a contaminação por zinco é por meio de resíduos de indústrias de galvanoplastia, que não são tratados corretamente. E a gente tem também que o uso recorrente dos dejetos de suínos nas lavouras, ela também pode contribuir para as altas concentrações de zinco. E com isso pode vir a prejudicar, né, a microbiota e os demais seres vivos. Como esse elemento ele pode atingir os níveis tóxicos, vamos falar também quais são os efeitos tóxicos para as plantas, animais e humanos. Atualmente, esse é um dos principais problemas ambientais, uma vez que os metais, quando eles atingem o solo, eles acabam que depreciam toda uma área, como por exemplo, pode vir a atingir o ar, a fauna, a flora, águas superficiais e também subterrâneas. E em concentrações muito tóxicas, elas prejudicam as plantas e também os organismos vivos. Isso vai afetar os seus órgãos, vai alterar os processos bioquímicos, organelas e membranas celulares, além de originar problemas desde o zinco, né, nas plantas. Ela acaba que acarreta numa diminuição tanto da produção de matéria seca, né, da parte aérea,
quanto também da biomassa radicular. A gente pode ter problemas como necrose da radícula, quando ela entra em contato com o solo, e também a morte da plântula e a inibição do crescimento. Olá, meu nome é Amanda e vou falar sobre a forma que a planta absorve o zinco. Bom, o zinco ele vai ser absorvido pelas plantas a partir da solução do solo, quer como íon Zn2+, a um pH baixo, ou como íon de hidróxido de zinco, quando o pH está mais elevado. As plantas que crescem nas condições ácidas, geralmente quando tem um pH inferior a 6, elas têm muito zinco, porque o zinco é mais disponibilizado nessa forma com pH baixo. Bom, essa disponibilidade do zinco ela vai ser fortemente afetada pelo pH, ou pelo teor total de zinco no solo. Ou seja, quando a proporção que o zinco diminui com o aumento do pH, então toda vez que o pH passar de 6, o zinco que está no solo vai diminuir. Então, a partir daquele momento que o pH chega a 6, os níveis de zinco acabam sendo muito baixos. E conforme o pH vai aumentando, a afinidade do zinco vai aumentar consideravelmente, ou seja, aquela proporção vai ser maior e a planta vai absorver mais zinco. Então, aquelas plantas, como eu já tinha dito, que conseguem sobreviver a pH mais ácidos, a grande maioria vai ter muita concentração de zinco, principalmente nas raízes, porque muitos estudos dizem que a concentração de zinco é maior nas raízes do que nas folhas. E o zinco também, ele é um componente de diferentes enzimas, então ele vai afetar muitos processos metabólicos da planta. Para o produtor? Bom, é importante ressaltar que a deficiência de zinco pode reduzir em até 40% o rendimento da cultura, porque diante dos sintomas de deficiência, a planta apresenta vários problemas, principalmente em relação às folhas e às suas raízes, o seu crescimento, que será abordado um pouquinho mais à frente. Então, isso acaba gerando grande transtorno para o produtor, porque se a planta não se desenvolve bem, não cresce bem, então acaba gerando esse dano econômico pela não produzir de acordo com o esperado. Dando continuidade no trabalho, falando um pouquinho sobre os sintomas da toxidez do zinco. Esse elemento ele pode ser muito tóxico para as plantas, porque em algumas plantas elas conseguem guardar esse excesso de zinco nos seus vacúolos, resultando então numa inibição no desenvolvimento da raiz, e as folhas elas apresentam uma pigmentação vermelha no pecíolo. Outro sintoma que ocorre devido a esse excesso de zinco é a clorose nas folhas mais jovens, e essa clorose ela só ocorre porque o zinco ele induz a deficiência do ferro, ou seja, tem uma baixa concentração de ferro. Como remediar as áreas contaminadas? Alguns trabalhos eles têm mostrado a tolerância do fungo micorrízico com o excesso de zinco. Eles mostram a inibição da ectomicorriza nas doses mais elevadas do metal. Bom, atualmente, a toxicidade advém de atividade de mineração e fundição. E em solos agrícolas, quando são tratados com iodo de esgoto. Geralmente, esses solos, quando tem pH mais baixo, como eu disse no slide anterior, conforme o pH está abaixo de 6, a disponibilidade de zinco é maior, ou seja, geralmente na maioria dos solos ácidos há um excesso de zinco. E essas áreas começam a ser contaminadas, porque o zinco é um metal pesado e ele pode trazer danos à saúde, às plantas, à fauna, à flora. Então é muito importante essa questão da remediação de áreas contaminadas por metais pesados. E no caso do trabalho com fungos micorrízicos, além dos benefícios que são propiciados por uma maior nutrição, porque o fungo micorrízico consegue ajudar na nutrição mineral das plantas e tudo mais, esses fungos ectomicorrízicos, eles podem conferir uma maior proteção às plantas quando o solo tem excesso de metal pesado. Então, ele vem impedir que eles alcancem a parte aérea das plantas, porque no caso ela vai ficar ali na raiz, os fungos ectomicorrízicos vão agir na raiz da planta e vão diminuir aquele excesso de zinco. E juntamente com isso também a fitorremediação, que tem no caso a fitoextração, que é uma das formas mais utilizadas com metais pesados. O que vai ser isso? Ela vai ser a capacidade das plantas de retirar os metais do solo e translocá-los para suas partes aéreas. Então, ela vai reduzir a concentração de metal pesado no solo em um prazo de tempo mais ou menos razoável. Então, essa remediação que eu disse, que no caso é a fitoextração, ela vai ser muito potencializada com a ajuda da micorremediação, que no caso é o uso da ectomicorriza. Porque a simbiose entre plantas e fungos, ela vai propiciar um aumento de área redicular e de massa vegetal. Então, confere um aumento na capacidade extratora das plantas.
E isso é muito importante, porque conforme a área está contaminada por metal pesado, ela, com essa melhora, com essa simbiose entre a fitoextração e a micorremediação, vai ser uma forma de remediar essa área.